Paz do Senhor. Cremos que vamos entrar numa nova estação, amém, queridos? Não é porque é apenas uma troca de função, mas porque nós cremos que é uma nova estação para a igreja. É algo novo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, nos nossos corações, amém, queridos? Para isso a gente precisa estar com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto a se mover no novo de Deus, naquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um, amém? Aquilo que o Senhor pode fazer de forma geral na igreja, Ele também quer fazer de forma individual, né? Ele tem algo a abrir, um novo tempo para a sua vida, né? Como família, como ministério, como irmão, né? Como pessoa, de forma individual, né? E também em grupo. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, né? Você vê que uma nova estação está chegando, e muitas vezes a nova estação muda muitas coisas, né? Aqui no nosso país a gente não percebe tanto, né? Mais quando é quente e frio, né? Mas em outros países as estações mudam totalmente, muda o cheiro, muda a temperatura, muda a vegetação, porque em um novo tempo Deus, as coisas se movem. Mas nós temos uma nova estação que também está chegando para esta casa, amém? E é importante você estar com o seu coração aberto e desejando fazer parte disso também, um novo tempo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, amém, queridos? Na verdade era esse, né? O principal. Nós vamos apresentar um vídeo para vocês. O pessoal vai começar a se preparar lá no fundo, mas eu quero explicar um pouco o que é esse vídeo. Em 2010, agosto de 2010, nós tivemos um encontro com a liderança aqui da igreja. Isso já está fazendo 9 anos, quase 9 anos. E o pastor Fred, não sei se vocês todos, quem conhece o pastor Fred? Porque a maioria conhece, né? Esse pastor nasceu nessa igreja, né? É fruto dessa igreja. E hoje ele é um ministério relevante nesse país. E ele esteve conosco nessa época e trouxe uma palavra. Eu quero que você preste muito atenção nessa palavra, porque é algo que nós já estamos provando no Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Eu não sei se você se emocionou, mas eu me emociono, porque eu tenho visto a mão de Deus se cumprindo nessa casa, né, queridos? Uma ponte que nós já passamos, quantos crentes. Nós viemos para esse lugar, nós construímos esse lugar, eu diria na pior das circunstâncias. Não foi no melhor momento, foi no momento mais difícil. Mas é nesses momentos que Deus se revela grande e forte. Amém, queridos? Então nós vemos esse cumprimento de estarmos aqui hoje, né? Nós já falamos isso outras vezes, nós tínhamos o recurso apenas para comprar o terreno. Apenas. E Deus nos colocou aqui dentro. Matematicamente eu não sei como, mas eu sei que Deus fez milagres e vai fazer. Mas isso é apenas uma estação. Nós vamos entrar numa outra estação. Não sei se vocês perceberam na palavra, né? O Senhor quer que nós atravessemos, né? E entramos nesse lugar. E fala que nós vamos crescer para o alto. Crescer para cima. Como se o prédio estivesse crescendo para cima. Mas isso fala da qualidade. Isso fala de nós termos um coração que prioriza a presença de Deus, que deseja ser um povo que deseja a presença de Deus, que deseja o poder do alto, enchendo esse lugar, as nossas vidas, amém? Tem muitos desafios que o Senhor quer fazer, e eu quero te desafiar a crer, você faz parte disso, amém? Você faz parte desse povo. E você precisa, como não é só a liderança, não é alguns, mas como igreja, nós precisamos crer naquilo que o Senhor já fez, mas crer de que Ele tem mais para fazer, amém, queridos? Deus tem mais para realizar.
Deus quer que essa casa se expanda para as 4 direções. Tem muitas vidas para serem alcançadas, né? Há um tempo atrás nós trouxemos uma palavra, pregamos sobre aquele vale de ossos secos. Nós temos que ser esse povo que profetiza para as 4 direções dessa cidade, de que ossos secos vão se transformar em um grande exército, uma multidão de vidas que vão ser salvas e libertas pelo poder de Deus, amém? Mas é tão maravilhoso ver que o Senhor já nos conduziu até aqui. Foi a mão do Senhor, queridos, foi a mão do Senhor, e sabe, a palavra de Deus, ela é muito, a gente precisa dar uma resposta para ela. Nós sabemos de muitas palavras proféticas, muitas pessoas recebem palavras do Senhor, mas existe uma correspondência da nossa parte. Infelizmente, eu já vi muitas pessoas que receberam promessas do Senhor tão maravilhosas, mas que foram perdidas ao longo do caminho, porque não creram, porque não avançaram, porque não obedeceram, porque não continuaram na posição, esperando o próximo passo a ser dado. Muitas vezes quis adiantar, ou atrasou, ficou para trás, mas o Senhor quer que sejamos um povo correspondente, um povo que crê e se move em direção daquilo que o Senhor deseja, amém, queridos? Amém. Amém. Então Deus tem uma nova estação, é um grande desafio para todos nós. Eu pessoalmente, é um grande desafio, porque o pastor Rony não é um qualquer pastor, né? Não é porque é meu sogro, mas é porque é um homem de Deus, que eu sempre admirei, desde quando eu entrei nessa igreja, quando eu tinha seus 17 anos, eu estou hoje com 48 anos, mas é um homem de integridade, um homem que ama o Senhor, e eu sei que eu não posso substituí-lo, né, porque ele é único, é algo que o Senhor usou. Eu sei que eu posso, talvez, estar na função de pastor sênior, porque o Senhor pode me capacitar e dar graça para isso, e para mim é um desafio muito grande, mas eu confio que a graça do Senhor vai estar sobre as nossas vidas, e vai levar esta casa para uma nova estação, né? E não é por causa de mim, porque é um momento da casa do Senhor, é um momento que o Senhor quer mover nas nossas vidas e nos conduzir a um novo desafio, amém? Nesse mesmo dia que o pastor Fred ministrou, pastor Rony, eu também recebi uma palavra. Eu não vou mostrar para não me alongar, mas eu quero falar rapidamente, como o Senhor fala, como o Senhor completa, né? E nessa palavra havia uma corrida. A palavra que eu recebi, isso que o vídeo mostrou aí, eu nem falei com eles, mas eles que colocaram. Havia uma corrida à minha frente, na minha frente e na frente da Débora, né? E o Senhor nos chamou para correr intensamente, buscar, né? E correr, e esse correr era a respeito do ministério, a respeito de um propósito. E a palavra veio assim: vai chegar um dia que um desafio muito grande vai estar diante de você, mas creia, né, que a graça, o Senhor vai te estender, o Senhor vai te dar a capacidade, o Senhor vai colocar o desafio, sim, mas Ele também vai vir com a provisão e com o suprimento. Eu creio que é dias de corrermos, e essa palavra fala que à medida que nós vamos correr, uma multidão ia correr junto conosco, e nós não íamos parar, e essa multidão é você, amém, queridos? Nós vamos correr para uma nova estação, para um novo momento, para um novo tempo de Deus, isso de forma individual. Cada um de nós vamos alcançar os nossos alvos, mas também nós como igreja, também vamos avançar para a vontade do Senhor, para o momento do Senhor, para as nossas vidas. Há uma estação profética para cada um de nós, amém? E para esta casa, e nós temos que ser esses que avançam, que creem, que não retrocedem, que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuam firmes nos propósitos do Senhor, amém?
É tempo de nos renovarmos. Para receber algo novo de Deus, a gente precisa se renovar. A palavra de Deus nos diz em Mateus 9:17, diz assim: não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. É tempo de sermos odres novos, sermos vasilhas novas, para receber o vinho novo do Senhor, amém? Isso a gente precisa de se dispor. A gente precisa, muitas vezes, tomar decisões, né, de deixar aquelas práticas velhas, aquilo que talvez veio por muitos anos na sua vida, mas o Senhor quer que você abandone. O Senhor quer que você receba do novo, porque Ele é sempre novo. O Senhor Jesus é sempre novidade. O Senhor Jesus é sempre esse vinho novo que vai nos encher de alegria e gozo. E nós podemos então entrar, né, receber desse vinho novo. Mas para isso há uma necessidade de sermos transformados. Há uma necessidade de desejarmos nos tornar também esses odres novos. Por isso, se enganje nesse jejum que vai haver. Amém, queridos? Não é só um desafio para mim, para minha esposa, para a liderança desta igreja, mas é um desafio para toda a igreja. A promessa é para toda a igreja, não é para uma pessoa. Né? O que o Senhor quer fazer, quer expandir esta casa, quer manifestar o seu amor, quer aumentar a presença dEle, a glória dEle, ser esse lugar tão aconchegante, que as pessoas vão entrar aqui e vão desejar estar aqui toda semana, porque a presença do Senhor está nesse lugar, a cura do Senhor está acontecendo, o poder de Deus está se movendo, a salvação, a direção do Senhor vai estar nesse lugar, já tem estado. Essa obra não começou hoje, né? Ela já é uma obra de 40 anos, vai se completar nesse dia 23 de fevereiro, vai ser mês de março, mas nós vamos comemorar também os 40 anos da existência, da fundação desta casa, e muita coisa Deus já tem feito, muito galardão já foi, com certeza, estabelecido, porque a obra do Senhor tem acontecido por muitos anos, muitas vidas foram abençoadas. A igreja não é apenas um cercado, a igreja é uma estrada, muitas pessoas entraram, saíram, estão servindo em outros lugares, estão abençoando outras regiões, outras cidades, outras nações, mas por quê? Porque há um movimento da presença do Senhor nesse lugar, amém, queridos? Mas Deus tem uma estação nova, um tempo novo para esta casa. Eu queria te desafiar a abrir o teu coração, né, a desejar esse novo de Deus, a se tornar esse odre novo na presença do Senhor. E para isso é muito importante o jejum e a oração. E eu queria que você depois procurasse o seu líder, né, no dia 1º vai iniciar essa escala de jejum, e com esse coração, Senhor, me torna um odre novo, uma vasilha nova, para receber o vinho novo de Deus, amém, queridos? Repete comigo: Senhor Jesus, me transforma num odre novo, para receber o vinho novo da Tua presença, amém, queridos? Vinho é a alegria, né? Vinho simboliza a alegria, vinho simboliza, né, o favor de Deus sobre nós, né? A toda a obra que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Então nós temos esse desafio de crescer, né, de crescer para cima, de crescer no conhecimento do nosso Deus, né, e tenha esse alvo nesse ano, querido. Coloque esse desafio. Talvez você fez um balanço do ano passado, e talvez você chegou numa conclusão não muito boa, mas agora está começando uma nova estação, um novo ciclo, um novo ano. Tem esse desejo: Senhor, eu quero crescer na comunhão contigo, eu quero crescer no meu relacionamento contigo, eu quero estar mais próximo da tua presença, eu quero estar realmente expandindo a minha vida para receber esse vinho novo da tua presença, amém?
Eu quero fazer uma comparação com isso que nós vamos viver, com o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito, e por pouco tempo eles chegaram já na porta da terra prometida. Mas aquele povo temeu, aquele povo não creu. E o povo mesmo disse para Moisés, depois que os espias voltaram, e 2 espias deram um bom relato daquela terra prometida, mas os outros 10 espias, eles deram uma palavra negativa a respeito daquela terra, que manava leite e mel, mas tinha gigantes também. E aquele povo, então, eles não creram, eles não avançaram na promessa, naquilo que o Senhor tinha estabelecido para eles, e voltaram para o deserto. Depois, até tentaram depois obedecer o Senhor, mas já não era na hora, no momento, naquela obediência imediata, daquilo que o Senhor desejava fazer. E aquele povo ficou por 40 anos no deserto, e uma nova geração foi criada ali, uma nova geração se desenvolveu, a velha geração foi morrendo, a palavra de Deus diz que todos os homens com idade de guerra, ao longo desses 40 anos, porque não creram, foram ficando no deserto, um a um, até que essa nova geração, aí liderada por Josué, chegou na porta de entrar na terra da promessa. E olha que interessante, aquele povo todo precisava passar o Rio Jordão, já conforme o Senhor já tinha estabelecido, e aquele povo, Deus deu a ordem para que os sacerdotes fossem à frente com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. E a arca e quando os sacerdotes colocaram seus pés sobre as águas do Jordão, um milagre semelhante ao que aconteceu no Mar Vermelho, aconteceu ali. As águas do Jordão se pararam e o povo todo pôde passar naquele rio. Então, Deus ali fez um caminho onde não havia caminho. Ele abriu uma porta onde não havia porta. Sabe, Deus tem dado um desafio para você e para nós como igreja. Nós muitas vezes tentamos tantas coisas, já fizemos tantas coisas, mas existe um momento de Deus, onde você vai dar um passo de fé, e as águas vão se abrir, onde parece não ser um lugar de se andar, que ninguém anda sobre as águas, apenas Jesus, e Pedro se arriscou um pouco, mas as águas vão se abrir, quando o nosso coração se volta ao Senhor, em obediência àquele momento, àquela estação. Era a hora daquela geração se levantar, era a hora daquele povo sair do deserto e entrar na terra prometida. Amém? Talvez você tenha coisas na sua vida, onde há esse desafio. Eu já estou há muito tempo no deserto. Saiba que o Senhor tem uma palavra para você. Existe uma terra prometida, existe uma nova estação à sua frente, e você precisa ir com a presença do Senhor à sua frente, a Arca da Aliança, mas você vai ter que se mover em fé, e pôr os seus pés sobre as águas, para que elas possam se abrir, amém? Se a presença do Senhor for à frente, não vai ter desafio, não vai ter nada que atrapalhe, mas as águas vão se abrir, um caminho novo vai abrir à sua frente, porque o Senhor, Ele é fiel, quando nós nos colocamos numa atitude de fé. Então Deus abre caminhos onde não existe caminhos, amém, queridos? É um desafio para você, e é um desafio para esta igreja. Como igreja, nós precisamos entender essa nova estação, entender que nós estávamos num momento
Vamos comparar então ali com o tempo de Moisés e o tempo de Josué. Não estou dizendo, né, não estou me comparando como pessoa, mas um tempo para esta igreja, né, um tempo de Moisés e um tempo de Josué. Aqui, nós vemos que era um povo que estava há 40 anos como nômades, pastores e nômades. E de repente esse povo teve que se tornar guerreiros, para conquistar cidades fortificadas, para conquistar e derrubar gigantes. Sabe, eles precisaram trocar suas vestes, eles precisaram talvez tirar aquela roupa de ser um pastor. Ele teve que de repente deixar de lado o seu cajado e pegar uma espada. Aí eles tiveram que mudar as suas vestes, eles tiveram que serem adestrados para a guerra, preparados para a guerra. E sabe, numa mudança, numa nova estação, como nós falamos sobre os odres, nós precisamos estar dispostos a trocar nossas vestes, a trocar nossas atitudes, a colocar no nosso coração em uma postura, não mais de alguém que está ali acomodado com os nossos 40 anos, mas nós queremos avançar para um novo tempo, avançar para essa terra prometida, né? E mesmo que teremos que enfrentar gigantes, com certeza enfrentaremos gigantes, mas temos que nos armar, a nos forjar, a nos moldar, para deixarmos de sermos pastores e nômades, para sermos guerreiros e conquistadores, amém? É um desafio, né? O povo de Israel passou por essa transição, e nós como igreja, devemos crer, e para alcançar esse novo momento, nós precisamos estar dispostos a mudar as nossas vestes, a colocar em nossos corações uma nova disposição de servir o Senhor, amém? Quantos estão dispostos? Amém, queridos? Mantém sua mão levantada. Você está disposto a se transformar num guerreiro? Amém? Para o Senhor, para conquistar tudo aquilo que Ele deseja, para cumprir. Mantenha sua mão levantada, numa atitude de fé, para que o Senhor te use, para que você viva uma vida cristã muito além do que você viveu até hoje, muito além, para que o fluir do Espírito Santo use você, use as suas mãos, que vão libertar pessoas, que vão libertar cativos, que vão usar os seus lábios para pregar o Evangelho para a sua família, para os seus amigos. Saiba que você pode viver uma nova estação, saiba que você pode ser uma nova pessoa, pelo poder de Deus. Aquele povo todo se transformou em guerreiros valentes. Por quê? Porque a presença do Senhor, a ordem da palavra do Senhor estava sobre eles. E há uma missão, há um poder de Deus sendo liberado também sobre a sua vida. Porque Jesus Ele quer te usar. Jesus não te salvou apenas para que você não entrasse no inferno, mas Jesus te salvou para que você alcançasse todos os planos, todos os propósitos, toda a sua herança, em nome de Jesus, amém? Deus tem alvos, Deus tem sonhos, Deus tem projetos para cada um de nós, e nós precisamos estar no centro da vontade dEle. É tempo de ouvirmos o chamado dEle, é tempo de ouvirmos essa voz do Espírito Santo que diz: ide, fazei discípulos, né? Jesus, Ele deixou uma missão, de que nós tínhamos que nos mover, nós tínhamos que ir, nós tínhamos que romper o nosso comodismo, romper o nosso orgulho, nosso desejo apenas do nosso conforto, mas há um ir, há uma disposição de avançar, e o Senhor deseja isso em nossas vidas, amém? E Ele quer te preparar para ser esse guerreiro. Em Josué 1, 6 a 8 diz assim, pode abrir por favor, Josué 1, de 6 a 8.
para você acompanhar comigo. Amém. Josué 1, 6 a 8. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de acreditar nelas de dia e de noite, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, queridos? É promessa para a tua vida, é promessa para esta casa. O que o Senhor quer que nós tenhamos, né, que sejamos fortes e corajosos. Seja forte e corajoso. Vira para o teu irmão e diz assim, ó, seja forte e corajoso. Mas fala mais uma vez, agora mais forte e corajoso aí. Seja forte e corajoso. Amém? Nós precisamos ter essa disposição, mas aqui existe uma lista para sermos bem-sucedidos, para que você e essa casa possa atingir uma nova estação, um novo momento, né, um cumprimento de promessas. Nós precisamos obedecer à lei do Senhor, nós precisamos desejar cumprir os mandamentos do Senhor, não nos desviarmos, nem para a esquerda e nem para a direita, mas nos mantemos firmes no alvo, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Se nós nos mantivermos firmes nesse alvo, nos seus mandamentos, né, temos em nossa mente, inculcada no nosso coração, a sua lei, os seus princípios, os seus mandamentos, a sua graça em nossas vidas, né? A obra da cruz, a obra da redenção, né? Temos o nosso coração totalmente fito nele, aí nós vamos poder ser fortes e corajosos, e a promessa diz, os caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido, amém, queridos? Essa é a promessa do Senhor para você. O Senhor quer te conduzir nos propósitos que Ele tem, em tirar você desse ponto, para ir para esse ponto de estação, para essa nova estação, para esse novo momento em Deus. Mas você e eu precisamos ter fé e coragem, sermos fortes e corajosos no Senhor, amém? Porque a força vem dEle, a capacidade vem dEle, a graça vem do nosso Deus. E Ele quer te preparar para a guerra. Eu vou ler aqui rapidamente, em Josué 4,13, diz assim, Josué 4,13, cerca de 40.000 homens, preparados para a guerra, passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Eles iam enfrentar um primeiro inimigo, que era a cidade de Jericó. Mas aqui era um povo, 40.000 homens preparados para a guerra. Amém? Isso fala que nós precisamos nos preparar. Para avançar, existe um preparo, existe um preço a pagar. Com certeza, esses soldados, eles se prepararam para isso, né? Eles treinaram como manuseiam uma espada, eles vestiram as sandálias necessárias, né? Depois nós vamos ler aqui um texto que fala sobre essa armadura. Mas esse preparo, Deus requer de nós para que possamos avançar. Você não pode sair de peito aberto para conquistar algo, se você não está preparado, ou se você não está se preparando, se revestindo desse preparo
que o Senhor deseja para você. Vamos abrir em Efésios 6, 12, 17. Pode abrir, eu vou esperar. Efésios 12, 17. Desculpa, 6, 12 a 17. 6, 12 a 17. Diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então aqui Paulo, ele está como que customizando a guerra, né? Lá a guerra o que era? Era pegar na espada, entrar no território e conquistar a terra. Agora a nossa guerra é outra guerra. A nossa guerra não é contra pessoas. Pelo contrário, nós vamos conquistar pessoas para Jesus. Esse é o nosso território. Amém? Nosso território agora é alcançar vidas para o reino dele. E aqui Paulo estava customizando isso, trazendo essa guerra agora para os nossos dias, do Novo Testamento. Depois da volta, na nova aliança, depois que Jesus já veio, estabeleceu a nova aliança. Então a nossa guerra não é contra a pessoa, mas contra poderes, contra autoridades que estão no ar. É uma guerra espiritual que está sendo travada. E aqui ele dá o conselho para vencermos esse mal, essas regiões celestiais. Aí continua: por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém, queridos? Há uma armadura que nós precisamos vestir. E essa armadura é todos os dias. O Senhor quer que talvez você tenha vestido a sandália, mas você tem deixado a espada de lado. Talvez você tenha vestido o capacete, mas não tem colocado a couraça. E o Senhor quer que você se revista dele. Amém? De tudo que ele te oferece, para que essa conquista, para que esse avanço possa acontecer na sua vida. Você e eu precisamos nos revestir dessa armadura do Senhor, amém? Aí continua: assim mantenham-se firmes, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mantenha-se firme, olhando para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não vacile, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então o Senhor quer que você se revista com a verdade, por todos os lados. O cinto ele preenche você por inteiro, né? Todas a sua circunferência, né? Se cinge, se coloque a verdade do Senhor, na frente, atrás, do lado, aquilo que está todo mundo vendo, aquilo que ninguém está vendo, todas as áreas da sua vida. Esteja com a palavra de Deus como verdade. Viva buscando a verdade do Senhor. Vista-se com a couraça da justiça, né? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E você pode a todos os dias chegar diante da presença do Senhor, confessar os seus pecados e dizer: Senhor, me purifica. Senhor, me transforma. Me reveste com a sua justiça. Porque tira a minha injustiça e me veste com a sua justiça. Tira o homem velho e coloca o homem que se renova pelo conhecimento de Jesus. Amém? Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O nosso caminhar, a nossa disposição, o nosso viver vai estar vestido com o Evangelho. Qual vai ser meu próximo passo? Vai ser sobre o Evangelho, vai ser sobre a palavra do Senhor, né? Dessa forma você se reveste de proteção para os seus pés, de proteção para todo o seu ser, e capacidade para avançar nos propósitos que o Senhor tem para você, amém, queridos? Então coloca o Evangelho
nos seus pés, no sentido de estar no seu dia a dia, no caminhar da sua vida. As suas decisões vão estar pautadas no Evangelho. O que o Senhor pensa disso? Qual vai ser o meu próximo passo? Eu vou desejar cumprir a vontade do Senhor. Dessa forma, eu e você podemos avançar para a nova estação. Amém, queridos? Revestido da armadura do alto, revestido da armadura de Deus, cheio do Espírito Santo, nós podemos caminhar. E a palavra continua dizendo: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão, olha bem, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então aqui você tem a sua arma de proteção. Levanta o escudo da fé. Declara a palavra do Senhor sobre a sua vida. Vai haver desafios. O povo de Israel, o primeiro desafio foi um grande desafio. Era uma grande muralha, a muralha de Jericó, uma cidade fortificada. Mas o Senhor foi à frente, né? E a estratégia que Deus deu para Josué é que ele deveria, com os sacerdotes e com o exército, rodear por 6 dias as muralhas, tocando as trombetas. Trocando as trombetas. Muitas vezes você tem muralhas na sua vida. E aí você reclama, aí você desiste, aí você volta para o deserto, mas o Senhor te chama: vai me adorando em volta dessas muralhas. Vai proclamando, vai colocando a presença do Senhor à frente. A arca ia à frente, os sacerdotes tocavam e adoravam ao Senhor com trombetas. E até que no 7º dia, ele fez 7 voltas, e na última volta houve um grande júbilo, um grande grito, e aquelas muralhas caíram. Sabe, queridos, o Senhor tem vitória para as suas muralhas, e Ele quer derrubá-las, Ele quer romper essas muralhas, mas você e eu precisamos estar nesse lugar, onde a arca do Senhor está à frente, onde o nosso coração está o adorando, está o bendizendo, está engrandecendo o nome dEle, e de repente, as muralhas vão cair, e você vai conquistar a terra que o Senhor tem para abrir, a herança que o Senhor tem para a sua vida, amém, queridos? Mas você tem um escudo da fé para se rebater todo dardo inflamado, tudo aquilo que o diabo queira lançar sobre você. Você pode levantar o escudo da fé na palavra do Senhor, e elas vão cair. Muitas vezes é uma mentira que o diabo fala sobre a sua identidade. Uma mentira. Talvez ele fez isso desde que você era criança. Ele veio falando uma mentira sobre a sua identidade. E talvez hoje você até acredita que é verdade, mas a palavra de Deus diz outra coisa a respeito de você. E Ele quer te levantar um escudo da fé, para que essa mentira, esse dardo inflamado, que quantas vezes caiu na sua mente, inflamou seus pensamentos, mas hoje o Senhor quer derrubar pela fé que você tem na palavra dEle, amém, queridos? Para que você possa entrar nesse novo momento, nessa nova estação na sua vida. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor quer revestir a sua mente com a salvação. A salvação é a graça de Deus. Você não merece. Eu e você não merecemos a salvação. Mas Jesus chega para você, um fraco soldado, e coloca um capacete sobre a sua cabeça, para proteger a sua mente. Ele coloca salvação na sua mente. Ele derrama do seu sangue sobre a sua mente, e quebra as fortalezas, que muitas vezes o diabo, ao longo do tempo, foi contando mentiras para você, ou pecados que você praticou, situações que você viveu, formaram como que sugos, como que cavas na sua mente, no seu coração, caminhos para o erro. Mas o Senhor, com a sua graça, com o seu sangue, Ele vem te revestir com esse capacete de salvação, e Ele é poderoso para mudar, para transformar, para purificar
a sua mente e o seu coração. Amém, queridos? E Ele te dá essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de criar, ela tem poder de destruir, ela tem poder de dividir, ela tem poder de ir profundamente e tocar a sua vida, tocar aqueles que estão à sua volta. Ela é a tua arma de guerra. Quando o inimigo, quando alguma coisa se levantar contra você, aí você abre a sua boca e profetiza a palavra do Senhor. Profetiza a palavra do Senhor. Usa essa espada. Mas tem hora que você nem vai sentir algo. Não vai acontecer nada. Mas saiba que a palavra de Deus não volta vazia. No tempo certo, ela traz os seus frutos. No tempo certo, ela cumpre a sua vontade. Mas eu e você, temos que ser esses que usam, que manejam bem essa espada, a palavra de Deus. E aí nós seremos obreiros aprovados, seremos aqueles que cumprem e que avançam na nova estação que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? É tempo de nos santificarmos. Em Josué 3, 5, 6... diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles os levantaram e foram à frente. Amém? É tempo de nos santificarmos. Santificar fala de separar, fala de mudar de direção, fala de buscar o Senhor em jejum, em oração, em dobrar a nossa carne, em inclinar as nossas vidas para Ele. E o Senhor quer e te chama a que você e eu nos santifiquemos, porque amanhã Ele vai fazer maravilhas entre nós. Amém, queridos? Ele vai fazer maravilhas, mas existe um santificar-se hoje. Existe um separar hoje. Existe uma decisão que você e eu precisamos tomar hoje. Ele não vai te invadir. Ele não vai te forçar. Deus, Ele espera a sua decisão de se santificar, de voltar para Ele, de desejar a presença dEle ainda mais. E fala que eles colocaram a arca à frente do povo. Isso fala de levarmos a presença do Senhor à frente das nossas vidas, à frente dos nossos problemas, à frente das suas fraquezas, à frente das situações difíceis que você e eu podemos enfrentar. Talvez você tenha um desafio essa semana. Leva a arca do Senhor à sua frente. Ele vai à frente nas suas batalhas, e os inimigos vão cair, e a vitória do Senhor vai vir. Amém, queridos? É tempo de nos oferecermos ao Senhor. O povo de Israel, eles conquistaram uma terra para a nação. Mas havia uma conquista de tribos, de famílias, de clãs, de famílias, até de indivíduos. Existe uma herança para esta casa. Existe um cumprimento profético, como falamos, como vimos aqui na tela, naquele vídeo, aquilo que o Senhor quer fazer para nossos dias. Mas existe também em cada um de nós, né, aquele povo que ia para a batalha, eles iam conquistar uma nação toda, para todas as tribos. O exército ia lutar com todos os inimigos, para que todos alcançassem a herança. Mas cada um individualmente também tinha sua herança, tinha sua parte na terra. Cada um estava ali tomando posse da sua terra. E isso o Senhor quer fazer conosco como igreja. Amém, queridos? Você tem um território para tomar. Você tem uma terra para conquistar. Individual, talvez a sua família, talvez a sua vida financeira, talvez relacionamentos, situações que você tem de desafios diante de você.
mas saiba que nós juntos conquistaremos um propósito maior, mas também juntos conquistaremos o nosso espaço na terra, amém, queridos? Assim como o povo de Israel, depois que tomou sua terra, dividiu com as suas heranças, cada tribo ficou com seu espaço. A igreja tem muitas tribos, talvez as tribos das crianças, a tribo dos adolescentes, a tribo dos jovens, dos adultos, dos mais idosos. Existem tribos que também vão conquistar a sua herança. Não importa a fase que você está vivendo, o momento que você está vivendo, Deus tem uma herança para você nesse momento, amém? Claro que nós temos uma herança eterna, que é a maior de todas. Essa sim é o nosso alvo, essa sim é o nosso destino final. Mas hoje, Deus tem uma nova estação, né? Nós estamos aqui na terra ainda, e temos uma nova estação para entrarmos. E como povo de Deus, há uma conquista individual, de cada um, e há uma conquista coletiva. Isso nós juntos. Josué não podia guerrear gigantes sozinho, de forma alguma. Ele poderia ser o homem de maior fé. Ele teve que o exército todo, preparados para a guerra, tiveram que entrar naquela terra e conquistar gigante após gigante, cidade após cidade. E o Senhor quer fazer isso na sua vida. E Ele quer te dar o seu espaço nessa conquista. Amém, queridos? Existe uma promessa para a sua vida. Existe uma promessa de ministério. Existe uma promessa profissional. Existe uma promessa familiar. Existe uma bênção que o Senhor quer liberar para você. Mas você tem que ser um guerreiro. Você tem que se vestir como tal. Você tem que se santificar como tal. Você tem que se separar como tal. Você tem que confiar naquela lei, nas ordenanças do nosso Deus, na palavra dEle. E o Senhor vai te conduzir para essa nova estação. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé, chamar os músicos para vir à frente. Eu quero te dar uma oportunidade para dar um passo de fé. Aquele povo, eles tiveram que passar, e passaram, no meio de um rio, com os seus pés secos, porque o Senhor abriu aquele rio. E a presença do Senhor foi à frente, e aquele povo seguiu a arca, se manteve ali, e o povo todo atravessou, e um novo desafio começou, né? A nova estação começou para o povo de Israel, quando eles atravessaram o Jordão, tanto que até o maná parou de vir todos os dias, eles começaram a comer daquela terra. Sabe, o Senhor quer te conduzir para essa nova estação, mas você e eu precisamos dar um passo de fé. Amém? Quantos querem dar um passo de fé nessa noite? Amém. E nós vamos fazer algo simples. Assim como o povo de Israel teve que vir e passar por aquele limite geográfico, um rio, né? Mas aquele rio foi aberto. Não havia caminhos e o Senhor abriu caminhos. Eu creio que talvez muitos aqui estão buscando direções do Senhor. Muitos aqui estão esperando em Deus um destino. Mas o Senhor quer que você dê um passo de fé. Sabe, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Assim como o povo de Israel viu aquela muralha de água parada. Imagina a cena, queridos. Com certeza era apavorante aquilo. Imagina um rio parar ao seu lado e uma muralha de água. Eles tiveram que crer. Eles tiveram que crer que a presença do Senhor estava ali. E eles tiveram que passar aquele rio. Mesmo vendo aquela muralha gigante. Imagina se o anjo dá uma descuidada, aquela água vem para cima de nós.
Ou logo à frente existe cidades com gigantes, mas eu vou andar pela fé. Amém. Eu vou dar esse passo, eu vou atravessar esse limite, porque a presença do Senhor está ali. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, dando esse passo de fé. Senhor, eu quero entrar nesta nova estação na minha vida, eu quero fazer parte dessa nova estação, desta igreja, e por isso eu vou dar esse passo de fé. Eu sei que eu vou ter que me preparar, eu sei que eu vou ter que revestir da armadura do Senhor. Talvez eu me encontro num deserto agora, mas eu não quero continuar no deserto, por isso eu vou dar um passo de fé, e vou avante, para a presença do Senhor. Amém, queridos? Vem à frente, dá esse passo de fé, diante do Senhor, dá esse passo de ousadia, dizendo: Senhor, eu quero avançar para as suas promessas. Um novo ano está se iniciando, um novo ano tem todo ele pela frente, mas eu não quero viver na mesmice, eu não quero viver na mesma circunstância, eu quero dar um passo de fé, eu quero andar e passar nesse caminho que o Senhor vai abrir, que eu não estou vendo ainda, mas o Senhor é poderoso para abrir caminhos onde não existe. Aleluia.